Olá, boa noite, Lídia. Seja muito bem-vinda. Boa noite também, Oneida Alves. Boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Leda Lovato. Boa noite também, Valdete. Seja bem-vinda. Boa noite também, Filomena. Boa noite, seja bem-vinda. E obrigado por compartilhar. Valéria Cruz, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Luciene Naves, boa noite. Boa noite, Anitta e Clarindo. Como sempre, um prazer imenso tê-las aqui conosco. Olá, Edna e Luciano, boa noite para vocês. Boa noite também, Nadissan, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dona Luzia, Luísa. Boa noite também para Celeida. Boa noite para Dona Neuza. E aqui, inclusive, a pedido da Dona Neuza, né, as nossas orações e as nossas preces para toda a família, o Edmo, para o Mateus, para a Marla, para os filhos, que eles recebam, como sempre, o carinho da espiritualidade. Boa noite, Selma e Dinho. Boa noite também, Rosilene, Osmani e Diego. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, seu Luiz Alberto. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano. Boa noite também para vocês. Olá, Tuca. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Leopoldina, boa noite. Seja muito bem-vinda também. Jossanã, boa noite. Seja bem-vinda. E obrigado também por mais uma vez compartilhar. Maria Ferreira, boa noite também para você. Olá, Célia, boa noite. Seja bem-vinda. Luísa Nalim, boa noite. Olá, Rosana Marques, boa noite. Ah, sim, perfeitamente. Gente, a Poços de Caldas, os nossos companheiros de Poços de Caldas estão aí. Inclusive aqui colocando no site aqui, no site não, né, no chat, né, a Semana Espírita de Poços de Caldas. Então fica aí todos vocês convidados a participar. O link do YouTube está aí, e que vocês não somente participem, mas que vocês possam também divulgar, né, a importância desses estudos virtuais. É uma oportunidade fantástica. Então fica aí o convite. Mais para o final aqui, se eu esquecer, Rosana, você me lembra, e me lembra depois nos outros dias também, por favor. Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Marcelo José. Adaí, boa noite. E vamos lá, fazemos a nossa prece, pedindo à espiritualidade a permissão para nós iniciarmos, né? Elisângela, Florencio, boa noite, seja muito bem-vinda. Depois eu vou pegar, Rosana, o cartaz direitinho para poder trazer e dizer aqui para as pessoas que se eu abrir ele aqui agora, eu vou até perder. Olá, Wagner, boa noite também, seja bem-vindo. O seu Luiz Alberto perguntou aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui rapidinho, e aí eu já falo para vocês.
Que é hoje inclusive já tem a palestra com o Júlio César de Sá Roriz, hoje dia 22/3, então fica aí todos convidados. O tema é a relevância da fé e da caridade para a evolução espiritual, tá? Então fica aí o convite, hoje, da Semana Espírita de Poços de Caldas, segunda Semana Espírita Virtual de Poços de Caldas. Amanhã vai ser Joselma Coelho, com o tema Caridade segundo Jesus. No dia 24, Simão Pedro, amigo, companheiro, conhecido e querido. Olá, Helenice, boa noite, seja muito bem-vinda. Gisela Goulart, boa noite. Maria Souza também, boa noite, Iraci, Amanda, Gustavo Duarte, sejam todos muito bem-vindos. Edna Bueno também, boa noite. Célio Melo, que bom todos aqui presentes, participando conosco nesses instantes. Gente, que nós possamos deixar nos envolver nesse instante pela paz, pela luminosidade e pelo carinho do nosso Mestre amado Jesus, que Ele tem para com toda a humanidade, todos nós, seus irmãos mais novos, também mais simples e ignorantes, no que diz respeito ao conhecimento, é claro. Que nós nos deixemos envolver por toda essa energia e por toda essa vibração, por todo este amor, para que essa energia nos ajude a eliminar todo e qualquer tipo de influência que poderia nos impedir de termos acesso às informações e ao conhecimento. Sabemos o quanto somos influenciáveis ainda neste planeta de provas e expiações. Muitas das vezes nós não temos força o suficiente para nos livrarmos dessas influências e deixar o campo livre para receber as informações oriundas da espiritualidade. Que nesses instantes da nossa prece, que nós consigamos, nesta conexão, primeiramente com a espiritualidade maior, depois com os nossos companheiros que já fazem parte da nossa família, para todos juntos conectarmos com o Criador, consigamos esse objetivo ímpar de eliminar as influências e abrir a nossa mente, o coração, para todos os ensinamentos e informações. Assim nós vamos experimentar um pouco mais de paz e de tranquilidade. Que essa paz possa ser refletida como num espelho a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, seja no nosso lar, nas nossas atividades, em qualquer parte, em qualquer local. Inclusive durante o nosso momento de desprendimento do corpo físico, que continuemos a espelhar a paz, para que dessa forma sejamos capazes de atrair aqueles que comungam na mesma sintonia e ao mesmo tempo capaz de auxiliar aqueles que ainda se encontram caminhando nas trevas, na escuridão. Que Jesus abençoe a todos, que a espiritualidade nos proteja e nos acompanhe, e que nós estejamos cada vez mais aptos a buscar a nossa evolução e a felicidade. Que assim seja. Olá, Zé Ricardo, boa noite também Carmen Inês, boa noite Dina Faria, olá Celeida, Arlete Naves. Aqui hoje ainda não vi a nossa companheira Marilza Abreu, mas é aniversário do filho dela, né? Provavelmente ela está lá curtindo um pouco mais a família, mas eu tenho certeza que ela vai nos acompanhar depois em outro momento. Fica aqui as nossas preces e que essa família seja cada vez mais feliz. É o que nós desejamos para todos. Felicidade, paz, tranquilidade, né?
é o que nós gostamos, o que nós gostaríamos e o que nós sempre desejamos. Gente, vamos então dar sequência a essa nossa leitura e estudo, né? Maria Senhora Ricardo, boa noite também Fátima Dove, sejam bem-vindas. E nós estamos no Livro dos Espíritos estudando esses processos de emancipação da alma. Emancipar a alma é exatamente fazer ou permitir que ela se expanda, que ela vá além dos limites impostos pelo nosso próprio corpo físico. No nosso último encontro, nós estávamos vendo o sonambulismo e, dentro do próprio estudo do sonambulismo, nós vamos avançar hoje para a êxtase. A êxtase nada mais é do que também uma manifestação, e como o próprio codificador vai nos trazer, sobretudo lá nas suas obras, a Revista Espírita principalmente, ele vai nos trazer que é um grau de emancipação maior, seria um sonambulismo mais apurado. Por que um sonambulismo mais apurado? Porque seria uma emancipação mais completa da alma. Ou seja, a alma do sonâmbulo geralmente ela mantém esse contato com o mundo espiritual, sobretudo com o mundo espiritual mais próximo, ali à sua volta. O êxtase não, ele faz ou ocorre esse desprendimento, esta emancipação, e ele tem a faculdade de expandir-se, ou melhor, de ir além desses limites que muitas das vezes os sonâmbulos vão. Inclusive, para deixar assim muito claro o que o êxtase traz, é a possibilidade de divisarmos inclusive outros mundos, de divisarmos outros planetas e, por que não, outras esferas. Eu gosto até de dizer outras esferas exatamente porque dentro do próprio planeta Terra nós temos esferas que o envolvem. E a gente sabe que para chegar e atingir essas esferas, nós precisamos de um certo desprendimento e precisamos, é claro, muitas das vezes, até mesmo de uma certa evolução. Olá, Vivian Campos, boa noite, seja muito bem-vinda. Precisamos até mesmo de uma evolução, né, Maria das Graças, boa noite também, para a gente chegar a atingir essas esferas ou este outro planeta. Então, o êxtase nada mais é do que um sonambulismo um pouco mais apurado, tá? Então, a gente já vai estudar e ver todas as questões sobre ele. Olha lá, o Wagner falando que já chegou, dá tudo certo para a cirurgia. Pode ter certeza que nesses momentos também estaremos contigo, Wagner. Fique tranquilo e a espiritualidade estará também, sobretudo com os médicos. Bastante fé. Confie realmente na providência divina. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E se coloque nas mãos da espiritualidade. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês. Sejam bem-vindos. Então, o êxtase é nada mais nada menos do que um processo de emancipação, mas de uma emancipação bem mais livre, onde o espírito pode alcançar distâncias inimagináveis. Mas, vejamos as questões que Kardec propôs para a própria espiritualidade, a fim de que eles respondessem e nos ajudassem, nos auxiliassem no entendimento deste êxtase. E a primeira pergunta que Kardec faz é: como que nós poderíamos diferenciar o êxtase do sonambulismo? Só lembrando que o sonambulismo é aquele processo, ou aquele fenômeno, aquela emancipação da alma, onde o espírito, a alma se desprende, emancipa, e ele ainda pode encaminhar comandos para o corpo. E estes comandos que ele envia para o corpo são fruto exatamente da alma desprendida. Inclusive, ele adquire ou ele retoma todo o conhecimento que ele tem, inclusive, como a gente viu em algumas outras questões, as ideias inatas, ou seja, aquilo que ele vivenciou
toda a sua experiência de existências anteriores vem à tona e ele repassa isso para o próprio corpo que está exatamente em repouso, passa para o corpo que está adormecido. O corpo mantém as suas funções meramente fisiológicas, animalizadas, e o controle passa a ser do espírito desprendido, como se ele estivesse desencarnado, tá? Por isso que ele recobra todo o conhecimento. A gente viu, inclusive, citando como exemplo, casos de espíritos que, trabalhando, e aí foi uma das nossas últimas questões, né? Aquele que usa muito bem essa faculdade do sonambulismo, ele terá mais facilidades, inclusive, lá no mundo espiritual, no seu retorno, né? Adriano Alvarenga, Maria Regina Quadro, boa noite, seja bem-vindo. Ele terá mais facilidade no seu retorno por ter cumprido e muito bem a sua tarefa. Então, o sonâmbulo, no processo do sonambulismo, a emancipação da alma retoma os seus conhecimentos. E temos o caso daquele espírito que foi médico em outra existência e ele consegue diagnosticar os problemas de determinadas pessoas neste estado sonambúlico. E o estado sonambúlico, ele como recobra, muitas das vezes ele não sabe tudo, mas ele tem uma capacidade maior em cima dos conhecimentos anteriormente adquiridos, tá? Até o exemplo que a gente chegou a citar também, daquele espírito que conseguia fazer o diagnóstico, mas ele não tinha a receita, ele não conhecia os medicamentos, né? E aí teve um dia que as pessoas estavam lá sendo consultadas ou passando por uma consulta, ele vai diagnosticar o problema e aí eles ficam esperando. E a receita? O que eu faço? O que eu posso tomar? Aí ele falou, olha, eu não posso dizer porque o receitista não está aqui. O espírito que era o responsável pelas receitas não estava lá. Então ele só era capaz de diagnosticar, exatamente para mostrar que houve um trabalho, existia um trabalho. Esse trabalho era conjunto, não era apenas e exclusivamente de um único espírito, ok? E o sonambulismo, a gente já sabe, ele esquece completamente tudo aquilo que se passa durante esse período, tá? Então, é uma dessas modalidades da emancipação. Aí a Marinha ainda pergunta se nesse caso a pessoa, o médium, tem o dom de efeitos físicos. Não, Marinha, não se confunde com os efeitos físicos, tá? Os efeitos físicos, por que não se confunde? Efeito físico é exatamente aquela faculdade onde o médium produz uma determinada quantidade de ectoplasma e este ectoplasma é capaz de atuar junto à própria matéria, tá? Então, é pela doação desse ectoplasma que se produz determinados efeitos que são vistos a olhos nus pelas pessoas normal. Então aqui não chega a ser uma manifestação de efeitos físicos, tá? Por quê? É somente o desprendimento e a alma distante, ela repassa aquilo que ela está vendo, que ela está visualizando através do próprio corpo. Ok? Então, não se confunde com efeitos físicos, tá? E até mesmo a questão do médium, não sei se era isso que você estava perguntando também, do médium que passava o diagnóstico. Não era o efeito físico. Ele, sobretudo, vendo ou espiritualmente, né, estando em estado de espírito, ele via através da própria matéria. Então, ele identificava claramente o problema da pessoa e ele simplesmente repassava, ele simplesmente respondia e diagnosticava: o seu problema é esse, tá? Então também não, se for essa pergunta, não entra na modalidade de efeitos físicos. De novo, efeitos físicos é a emissão de ectoplasma que o médium doa para que ocorra efeitos ou movimentos que sejam vistos a olho nu pelas pessoas que estão ali presentes, ok? Boa noite, Ercílio Machado, boa noite também, Sr. Antônio Pazotto, Cris Queiroz, sejam bem-vindos. Então, Kardec já vai perguntar, existe diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Sonambulismo acabamos de lembrar, e o êxtase, segundo a espiritualidade, é um sonambulismo mais apurado. Como nós dissemos,
o espírito se emancipa, a alma se emancipa, é bom sempre falar alma, né? Emancipação da alma. A alma é um espírito encarnado. Então, no êxtase, nós estamos falando de seres encarnados. Ele se desprende e vai a distâncias maiores. A alma fica muito mais independente, mas mesmo independente, ela está presa ao seu próprio corpo. O único detalhe é que, como nós veremos numa questão mais adiante, como essa liberdade, a independência da alma, ela é maior, também o risco dela se desligar é maior. Tá? Mas a gente já fala daqui a pouco. E aí a segunda pergunta, a questão 440, Kardec quer saber se o espírito do estático, ou essa pessoa que possui essa faculdade do êxtase, ele penetra nos mundos superiores? E a resposta é sim. Só que a espiritualidade coloca, é lógico, a gente tem que ver de acordo com algumas traduções, né, gente? Ele coloca o seguinte, que ele vê esses mundos e compreende a felicidade daquelas pessoas que habitam. Então, a gente fala dessa ampla liberdade, mas, é claro, dizer que o espírito sai dali e vai visitar outros planetas é algo assim um pouco delicado. Por quê? Porque para que nós tenhamos acesso a outros planetas, nós teremos inclusive que modificar a nossa própria estrutura perispiritual. Por quê? Porque cada planeta tem o fluido, ou o perispírito é formado por fluidos próprios daquele planeta. Então, para dizer que ele saiu daqui e ele foi lá, não, mas para dizer que ele saiu daqui, ele se aproximou, ou ele teve uma visão e uma compreensão desses mundos, é diferente. E o que acontece? Quando ele vê, quando ele compreende, quando ele percebe como que os habitantes desses mundos superiores vivem, aí nasce, a espiritualidade fala isso, nasce nele um desejo de quê? Deixar esse mundo e ir para este outro mundo. Ora, quem que não gostaria de sair do mundo de dor e sofrimento e chegar num planeta mais avançado, onde impera a alegria, a paz, a tranquilidade? Lógico que nestes mundos, como diz a espiritualidade, ele é inacessível aos espíritos que ainda não adquiriram a sua condição de pureza. Por isso que é interessante nós identificarmos, passando sempre pelo crivo da razão, essa visão que eles têm, ou a própria proximidade, mas dizer que eles estão lá naquele planeta é algo ainda muito delicado que a gente tem que ver com uma certa reserva, sobretudo por esta capacidade, ou melhor, por essa ausência de capacidade da sua transformação perispiritual para efetivamente estar nesses planetas. Mas ele consegue ver, ele consegue visualizar, e ele compreende, ele chega inclusive a sentir a felicidade que está imperando nesses planetas, o estático, tá? Aí o Wagner o médico somente terá esse poder se estiver autorizado a receber no momento que eu posso trabalhar como... essa parte que o Wagner está colocando é exatamente aquela outra lá que a gente comentou do sonambulismo. Ah tá, a Marinha aqui ainda vai coloca aqui para nós, exatamente por quê? Porque tem determinadas pessoas, e aí Marinha, nós precisamos analisar se foi proveniente realmente de uma doação de ectoplasma e os espíritos modificaram essa situação, ou se às vezes foi o próprio sonâmbulo que, enquanto o corpo estava mexendo, ele foi ali revirando as coisas, muitas das vezes procurando algo do seu interesse. Lembra uma das questões que a gente falou? Que o sonâmbulo se liga a algumas questões do seu interesse. Então pode ser que nesse comando o corpo foi lá e revirou, mudou as coisas. E aí não é também o efeito físico. O corpo foi lá e fez efetivamente. Agora, se o corpo não saiu, não se mexeu, aí eu posso dizer para você, mas aí é algo separado do sonambulismo e do êxtase. É apenas a doação. E outros espíritos utilizam esse ectoplasma que o médium produz para aí sim se manifestarem dessa forma, tá? Nós só não podemos confundir o êxtase e sonambulismo com
os efeitos físicos, tá? São características totalmente distintas, diferentes. E a própria forma de se manifestar também ela é diferente, ok? Olá, Vinícius Andretti, boa noite também, seja muito bem-vindo. E Dalício Soares, boa noite. Bom, continuemos. O que Kardec ainda vai perguntar para a espiritualidade? Ele vai querer saber o seguinte: quando este estático, ou essa pessoa que possui essa capacidade, e aí, gente, é claro que, já vou adiantando para vocês, não é uma capacidade que qualquer pessoa desenvolve. Por quê? Porque para você ter este acesso, espiritualmente, você tem que ser um pouco mais elevado. Por quê? Porque o perispírito ele tem que estar muito mais leve. Você tem que estar num peso muito mais sutil para você conseguir se elevar. Então, espiritualmente, você tem que ser um mais evoluído. Então, não é algo comum para qualquer pessoa desenvolver, tá? Que fique isso bem claro. Mas Kardec quer saber o seguinte: quando o estático, a gente falou, você está ali num determinado local, você visualiza a vivência ali naquele mundo ou naquela esfera, e você mantém o desejo de estar lá. Olha para vocês verem, Kardec, olha a pergunta de Kardec. Você está ali, você mantém o desejo de estar lá, mas espera aí, será que o nosso instinto de conservação não vai exatamente falar: opa, eu não posso estar lá, eu tenho que ficar aqui, eu preciso me segurar aqui? Por quê? Se eu falar isso para qualquer um de nós aqui, que estamos um pouco mais acostumados neste ambiente, com esses estudos, eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer: eu não quero desencarnar, opa, eu quero ficar aqui, eu quero cumprir tudo que eu preciso. Aliás, se eu puder até viver um pouco mais, né, ter uma moratória para ficar mais tempo aqui, porque eu adoro a vida de encarnado. Isso é o natural, é a resposta natural da grande maioria das pessoas. Então, e o que nos mantém vivos e o que nos mantém de preferência encarnados? É o nosso instinto de conservação, tá? Então, Kardec quer saber se o instinto de conservação não é capaz de segurar as pessoas, ao invés delas quererem partir, delas ficarem. Aí a espiritualidade vai dizer o seguinte: olha, vai depender justamente do grau de elevação e de purificação do espírito. Nós falamos que a alma ela tem que ser um pouco mais avançada, mas nós não falamos que o estático é a encarnação de um espírito puro. Não falamos isso. Falamos que ela tem que ser um pouco mais avançada do que a grande maioria das pessoas que aqui estão. Mas mesmo assim, gente, eu conheço uma pessoa, inclusive, ela está aqui participando da reunião conosco, que ela sempre comentava que tinha hora que dá vontade, né? Estava lá dormindo, estava visualizando as coisas, não tinha nem vontade de voltar para o corpo e voltar para o nosso mundo corporal. Por quê? Porque com certeza o mundo espiritual ele vai se apresentar para nós, sobretudo nessa situação, muito mais feliz, muito mais tranquilo do que a nossa vida corporal. Então, eu vou ficar justamente neste duelo, nesse conflito. Será que eu quero e eu vou para lá? Mas eu tenho que ficar porque eu preciso, instinto de conservação, eu preciso ficar e cumprir aquilo que eu tenho que cumprir aqui. Eu não posso simplesmente abandonar. Lógico que lá a vida vai ser melhor, mas será que se eu abandonar eu não estou praticando um suicídio se eu estiver partindo antes do tempo? Lembra que eu disse para vocês, no estático, a ligação, porque a emancipação o espírito vai, a ligação ela é muito mais sutil e mais tênue do que no caso do sonâmbulo e do que as outras pessoas normais. Então, nós quando estamos dormindo, vocês podem ter certeza, dificilmente vai se romper o laço fluídico e a gente vai desencarnar. Agora, o estático, como a ligação é tênue, por isso que permite essa elasticidade desse cordão de prata, aí o que vai acontecer? Ele pode se romper com mais facilidade, ele pode desatar com mais facilidade.
né? Sim, o que o Marcelo coloca é perfeito, exatamente, Marcelo. Ele não tem, mas sabe aquilo que a gente está falando, que Kardec pergunta? É o desejo, a vontade de estar lá é tão forte que ele acaba querendo se livrar de cá. Só que, se ele fizer isso, ele não vai para lá e nem vai ficar aqui. Por quê? Porque interromper a vida é exatamente um crime, e um crime muito sério contra as leis divinas, tá? Sua colocação, Marcelo, foi perfeita. Ele não tem essa autorização, tá? E muito menos, não posso nem falar em evolução se ele faz ou se ele comete um, vamos dizer assim, crime desta natureza. Então, por isso que a situação é muito delicada. E Kardec vai fazendo essas perguntas, e tem uma delas aqui que ele vai ser bem específico, tá? Então, cuidado. Pode ser que o estático queira esforçar-se para tentar desatar esses laços que o prende à Terra, mas ele não deve. Aliás, a próxima pergunta, como eu disse para vocês, Kardec vai perguntar: e se deixar o estático entregue a si mesmo? Porque ele vai, geralmente, gente, ele não vai sozinho. Tem um livro, agora eu esqueci o nome do livro e do autor, mas que eu já li tem muito tempo, que ele conta. Via de regra, o estático ele sai acompanhado do seu anjo de guarda, de espíritos. Ele não vai, aliás, ele nem tem condições de ir sozinho. Porque nós estamos falando, são seres que estão encarnados no nosso planeta, né? Então, e Kardec pergunta: se deixasse ele ir sozinho, ele poderia então suicidar-se? A espiritualidade poderia, perfeitamente. Ele poderia exatamente praticar esse suicídio. Por isso que, aí eles falam, não deixem, a gente está falando de uma faculdade, não deixem o estático sozinho, não deixem, tem que ficar sempre chamando ele para voltar. E aí a resposta da espiritualidade fala assim, apelando para tudo que o prende a este mundo. Você tem que fazer esse tipo de coisa. E isso o anjo da guarda faz, e é quem estiver aqui. Porque nesse processo de, como nós dissemos, como sonambulismo, o estático sai. Às vezes ele está aqui, numa assembleia. Tem médios, tem pessoas ali do lado dele. E aí ele vai fazer o quê? Opa, ó. Ah, você está vendo? Tá bonito? Só que é o seguinte, você não pode ficar lá não. Você tem que ficar aqui. Ó, sabia? Você tem uma esposa, você tem um filho, você tem um marido, você tem netos, você tem... E aí, como diz a espiritualidade, é preciso muitas das vezes apelar para as coisas que os prendem aqui, para que eles não façam isso, tá? Então, se deixar só por conta dele, gente, pode acontecer sim. É o que a gente está falando. Imaginem você no mundo onde impera dor e sofrimento. No mundo onde muitas das vezes você se decepciona e você se frustra. E de repente você, naquele período, né, você visualiza algo. É complicado. Ou então, vamos citar um exemplo. Você pega e tira férias. E aí você tem condições, né? O seu trabalho é muito estressante. Aí você tira férias e nessas férias você vai para um lugar paradisíaco, para uma praia ou para um lugar... Dá vontade de ficar lá e esquecer o trabalho? Até dá. Aliás, tem gente que até faz isso, né? Vai visitar determinados lugares, fala, opa, eu gostei tanto daqui, abandona tudo lá e... Acontece. Né? Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Então, há este perigo no êxtase, tá? Por quê? Porque você até se engana, como o Marcelo muito bem colocou. Você pode ter vontade, mas você ainda não tem a permissão para ficar lá naquele lugar. Então, fica quietinho onde você está, cumpra aquilo que você quer, precisa cumprir, porque aí depois você vai por méritos, você vai conseguir exatamente ir depois que você terminar toda a sua tarefa, tá? Uma outra coisa que Kardec pergunta, isso aí, gente, claro, foi tudo através de experiências que ele fazia lá com os médiuns. A gente sabe, o método de Kardec, inclusive a gente comentou sobre isso também, né? Na nossa palestra de domingo, a gente sabe que o método de Kardec tinha os conhecimentos, ele formava ali a sua teoria, vinha a espiritualidade e apresentava as conclusões e principalmente
mais informações que nós encarnados não tínhamos, e aí tinha a parte prática, né? Opa, tem pessoas que têm essa faculdade, então vamos ter contato com essas pessoas, vamos ver o que acontece, vamos ver o que eles falam. Então tudo isso foi utilizado pelo codificador. Olá, Isaura, boa noite, seja bem-vinda. Então, Kardec passou por esse processo, por essas experiências, por isso que ele relata e retrata aqui com muita propriedade, claro, secundado sempre pela espiritualidade. Então ele fala o seguinte: será que aquilo que o estático vê, evidentemente, na pergunta ele já coloca, são produto de uma imaginação? Ou será que ele está realmente vendo? Por quê? Porque quando você fala de imagens de um mundo superior, você está falando de imagens que não condiz com as imagens que nós temos aqui nos mundos inferiores. Ora, então será que eu posso concluir que aquilo que o estático vê é real? Olha a pergunta de Kardec. Ele está vendo, ele está relatando, mas será que isso não é fruto da imaginação dele? É real? A espiritualidade responde de uma forma fantástica e, lógico, que demanda até um pouco de reflexão. Olha, aquilo que ele está vendo, pelo menos para ele, é real. Do ponto de vista espiritual, você vê e relata, você retrata. Pode até ser que você não esteja com aquela impressão correta que outra pessoa teria. Sabe aquilo que a gente já comentou aqui várias vezes? Você pega 2, 3 pessoas diferentes vendo um acidente. Uma testemunha. Se você vê uma criança, um adolescente, ele vai relatar aquele acidente de uma forma. Se você vê, ou melhor, se for um adulto, ele vai relatar de outra forma diferente. E se for uma pessoa idosa, mais experiente, ela vai retratar de forma distinta dos outros dois. Então, o estático também, ele está vendo e está relatando do jeito que ele vê. Então, para ele é real. Agora, a gente não pode esquecer, ele está vendo essa realidade, mas ele ainda sofre a influência aqui do planeta Terra. As imagens que ele está vendo, muitas das vezes, não tem parâmetro aqui no planeta. Então, ele vai relatar e retratar da forma como ele está vendo. Então, com certeza, para muitos pode parecer que seja coisa da sua imaginação, da sua... Mas da onde que ele criou aquilo? Seria possível você criar uma coisa que você está vendo, está... Como? Será que a nossa mente tem essa capacidade toda de criar e imaginar coisas que você nunca viu? Realmente é muito difícil e complicado, tá? Na sequência, Kardec já vai perguntar, veja, é tudo uma pergunta legal. Então eu posso confiar nas revelações do estático? Você pode confiar. Lógico que ele também está sujeito a se enganar. Por quê? Como nós dissemos, o adolescente vai retratar o acidente de uma forma, o adulto de outra e a pessoa de idade de outra. E os 3 estão mentindo? Muitas das vezes não. Eles só estão apresentando a versão e a forma como eles enxergaram. Agora, a espiritualidade ainda alerta. Cuidado. Por quê? Porque pode acontecer também de estarmos sob influência de espíritos mistificadores. Pode ter espíritos que estão ali e que estão exatamente atrapalhando todo o processo. Pode acontecer? É claro que pode. Estamos sujeitos a isso? Sim, estamos sujeitos a isso. Pessoas se desprendem, estão ali e de repente vem um espírito e pinta algo na sua frente ou lhe mostra uma tela, ele vai retratando, ele até acha que está em êxtase, que está em outro planeta e muitas das vezes ele está sendo enganado, iludido por espíritos que estão ali para se divertirem daquela situação. Tá? Então, concluindo as perguntas, o que Kardec quer dizer? Olha, então eu posso tirar algum tipo de lição de tudo isso, do sonambulismo e do êxtase, que isso pode então ser um ensaio para o futuro, uma vida futura? A espiritualidade vai dizer, Kardec, não só a vida futura, como a do passado. Você pode, na condição de sonâmbulo e de estático, você pode visualizar o futuro, como também pode visualizar o passado, tá? Lógico, desde que você entenda o futuro ou o passado como uma questão de, como é que fala? Estou buscando uma expressão aqui para ficar mais claro.
não como uma questão de tempo, mas como uma questão de espaço. Lembra que a gente falou? Ficar no alto, enxergar, você enxerga mais além ou você enxerga mais para trás? Nada mais é do que isso. De acordo com o local onde você está, você visualiza para frente e visualiza para trás. Então, o êxtase e o sonambulismo, eles se identificam nessas características, tá? E por fim, só para a gente encerrar, Kardec pergunta se esse fenômeno seria capaz de se adequar a ideias materialistas? Claro que não, como diz a espiritualidade. Como é que você pode dizer que o materialista, na condição de estático, vê o mundo espiritual e depois ele fala, não acredito no mundo espiritual? Não. Se você estiver de boa fé, não tem como. E como diz ele, a espiritualidade, nem materialismo e muito menos ateísmo. Quem tem contato com êxtase não pode se dizer materialista e nem mesmo ateu. Por quê? Porque ele vai vislumbrar algo totalmente de fora da própria matéria. E com certeza, ele, se tiver de boa fé, ele não vai ter explicação coerente, lógica, para tentar dizer que aquilo ali é fruto de qualquer outra coisa e que não uma verdade do que ele está observando. Gente, passamos até um pouquinho, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso agradecimento a todos vocês. Não se esqueçam depois aí de no chat procurar aí da Rosana Marques, o link para participarem da Semana Espírita de Poços de Caldas. Fica aí o convite a todos vocês. Muita paz, a gratidão é sempre nossa, que Jesus os abençoe, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.